Olhem, hoje tenho duas coisas, dois pontos que gostava de partilhar convosco. É verdade que o primeiro, São Lucas, já estragou a homilia toda, né? Porque São Lucas faz o seu, não é o seu comentário, faz a sua introdução à parábola dizendo: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e sem desanimar. Portanto, deu cabo das homilias dos padres, porque explicou de uma forma muito simples o porquê daquela parábola e o porquê daquela banda. Já sabemos que a parábola é uma história. São histórias que Jesus conta para transmitir uma mensagem. E São Lucas quer convidar os seus discípulos e hoje nós, cada um de nós, a rezarmos sempre e sem desanimar. Olhem, e o sem desanimar é muito importante, porque muitas vezes nós rezamos, e rezamos muito. E então quando temos os calos apertados, como se diz na minha terra, ainda rezamos mais. Mas depois isto funciona muito, que é, ou quando as coisas se resolvem, pronto, já descansamos. Ou então, quando o problema, a condição de doença ou de dificuldade continua, a gente começa, porquê? Olhem, sem desanimar. Sem desanimar. Porque Deus escuta sempre a nossa oração. Sempre. Sempre. E olhem, mesmo que ela se cumpra na altura em que nós já não estamos a pensar. Eu com isto tenho uma história, se calhar até já a contei. Eu conto sempre esta história quando falo da oração, portanto, se calhar até já a contei aqui, mas não interessa. Um santo homem que se converteu aos 40 anos, porque ele não queria nada com Deus, não tinha fé nenhuma, nem os filhos eram pequenos, o meu avô já casou tarde, a minha avó tinha 27, a minha avó tinha 27, mas nasceu em 1915, mas que naquele tempo era uma coisa, eu digo, hoje vim de casar com 27 anos, já é tão novo, mas a minha avó que nasceu em 1915 e que morreu em 2015, ela quando casou tinha 27, e o meu avô tinha mais um ano, portanto tinha 28 anos. Depois nasceram os filhos, tiveram 3 filhos, mas o meu avô não queria nada com Deus. E depois aos 40 anos converteu-se. Porquê? Olhem, é daquelas coisas que nós não sabemos. Ele tinha um amigo que ia à Fátima a pé. E portanto, ele, com 40 anos, portanto, se ele nasceu em 1914, foi em 1954. Portanto, ainda Fátima estava estavam quase a fazer 40 anos. E ele disse ao amigo, o amigo que estava, o meu avô tinha um café, tenha lá o café e a mercearia, aquelas coisas lá da terra, da aldeiazita, e ele disse: olha, amanhã esta madrugada passa aqui para a tua casa porque eu vou para Fátima. Não, está descansado, não te vou chatear, eu vou só passar porque vou pé para Fátima. E o meu avô disse: olha, então quando passares por aqui, bate à porta que eu tenho uma encomenda para te levar lá para a mulher. Foi assim, o meu avô disse aquelas coisas, pronto. Era um homem. E o amigo, quando passou à porta de casa, bateu à porta e o meu avô agarra na sacola e vai. Então, onde é que está a encomenda? Então, a encomenda sou eu. Leva. Pronto, olhem, e converteu-se. Confessou-se, e nunca mais aquele homem deixou de se confessar e de rezar o terço todos os dias, até hoje. Bem, depois já faleceu, né? Mas até hoje nunca soubemos quem foi o padre a quem ele se confessou, nunca soubemos nada. Confessou-se e nunca mais deixou de se confessar, nunca mais deixou de rezar o terço, nunca mais deixou de rezar tudo. E começou a rezar para que os 3 filhos fossem padres. E rezou para que os 3 filhos fossem padres. Claro que os filhos trocaram-lhe as voltas. Pronto. E ele depois começou a rezar para que 2 filhos fossem padres. Depois casou o segundo e ele começou a rezar para que ao menos um filho fosse padre. Depois casou o terceiro e ele deixou de rezar.
Porque já não podia rezar para que os filhos fossem padres. Mas continuou a rezar, sempre a rezar. E do céu, porque quando eu fui ordenado padre, ele já tinha falecido, do céu, hoje vê 2 netos padres, que é o meu irmão mais novo e eu. Ou seja, a oração, caros amigos, há uma palavra do livro de Isaías que diz o seguinte, que é: assim como a chuva e a neve que caem do céu não regressam ao céu sem regar a terra e fazê-la germinar, ou seja, sem fazer o seu efeito, assim também a palavra que sai da minha boca não regressa a mim sem produzir o seu efeito. Pode não ser quando nós pensamos. Pode não ser no momento que nós, se calhar, o meu avô provavelmente não compreendeu nada ao longo da sua vida, não compreendeu, porque, olhem, ele faleceu antes sequer ele faleceu, eu tinha 14 anos, ele faleceu, eu tinha 13 anos, 13 ou 14, já nem sei isto é da idade, já não sei fazer contas. Mas ele faleceu, eu tinha para aí 13 ou 14 anos e, portanto, o meu irmão mais novo, menos 3 anos do que eu. E, portanto, ele não viu nada. E nem sequer andávamos no seminário, nem sequer para isso. Mas ele não viu nada. Não viu nada aqui. Mas do céu, viu. E se calhar, com certeza, chegou lá a Deus e perguntou: então, mas como é que é? Então, andei a rezar há tanto tempo para ter três filhos padres e tu não me deste nada. E Deus disse: então esperas, que agora vais ver. Tu rezaste, não rezaste? Agora esperas que vais ver o efeito da tua oração. E olhem, isto deve dar-nos muita paz. Porquê? Porque nós estamos a celebrar aqui a Eucaristia no nosso hospital, né? E aqui, às vezes, também vemos derrotas, né? Também vemos doenças fortes que lá, às vezes vemos os enfermeiros, os médicos, os assistentes operacionais tristes porque não conseguiram. E às vezes vemos familiares: então, mas eu rezei. Mas olhem, rezar sempre e sem desanimar, porque a palavra de Deus e a oração cumpre-se, produz sempre o seu efeito. Pode não ser quando nós esperamos e pode não ser da forma que nós estamos à espera, mas ela não cai em saco roto. Nunca. Atenção, a oração nunca cai num saco roto. Porque a oração, Deus guarda tudo. Guarda tudo lá no seu coração, que é muito grande, né? O coração de Deus é imenso. E lá dentro guarda tudo, sempre tudo. Hein? Nunca se esqueçam disto. E por isso nunca deixemos de rezar. Nunca deixemos de rezar. E rezar, olhem, e a oração tem muitas formas. Rezar o rosário, rezar o terço. O rosário, né? Eu estive 2 anos e meio no Panamá e eles dizem, para eles rezar o rosário é aquilo que nós chamamos o terço. Quando às vezes as pessoas diziam: então, padre, vamos rezar o rosário. E eu ficava assim: então, o padre não reza o rosário. Não reza o terço. Então, mas que é isso, padre? Isso não conhecemos. Isto é conversa em espanhol, eu falo com o meu espanhol todo torto. Mas o terço é um terço do rosário. O que é que vocês querem? Eu, não, mas então não são 50 Ave Marias. Então, mas isso é um terço. Não, padre, isso é o rosário. Pronto, mas para eles era assim. Para eles, aquilo que eles chamam o rosário é aquilo que nós chamamos o terço. E olhem, a nossa oração pode ser orações feitas. O Pai Nosso, que é a nossa oração, a oração que Jesus nos ensinou, as Ave Marias, que tem a anunciação do anjo e depois a segunda parte, que foi a tradição da Igreja que o fez. Depois juntamos os Pai Nossos, as Ave Marias e temos o terço. Mas olhem, isso pode ser essas orações feitas, o anjo da guarda, o conjunto de orações que nós sabemos e que ensinamos, ou que ensinávamos, pelo menos os avós ainda vão ensinando aos netos as orações. Pode ser isso. Pode ser um diálogo com Deus, às vezes, quando estamos chateados. Quantas vezes estamos chateados com alguma coisa, com alguma condição de doença, ou o que seja, e ralhamos com ele: mas porquê? Estamos a dialogar com ele. Pode ser só o silêncio. Há uma história, eu acho que é do Santo Cura de Arce, que viu lá um camponês de Arce, aquilo era
era uma aldeiazita, que estava lá sentadinho na igreja, ele só olhava para o sacrário, mas nem sequer mexia os lábios. E como aquilo era uma aldeia onde os homens gostavam muito de beber, ele foi lá ver se o homem ia para lá todos os dias curti-lo, né? Mas não era para ralhar com ele. O Santo Curadário, o que o Santo Curadário queria saber era conhecer a história para depois ir falar com a família, para ajudar. Então ele não diz nada. Não. Olha, ele está ali e apontou para o sacrário. Eu estou aqui. Eu olho para ele olha para mim. Olha, e isso basta. Às vezes a oração pode ser só isto, olhar para Deus, olhar para o sacrário. Estamos numa igreja, olhar para Deus numa imagem que temos lá de Jesus em casa, o que seja, pode ser olhar. Mas Deus já sabe o que nós estamos a precisar e já sabe o que nós estamos a pedir. Às vezes nem precisamos dizer nada. Outras vezes, e é muito importante, utilizamos as orações feitas pela igreja, da palavra de Deus, como o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, e rezamos o terço, e outras vezes falamos com o Nosso Senhor. Mas rezar sempre e sem desanimar, e nunca se esqueçam, a oração nunca se perde, porque Deus guarda tudo no coração. E às vezes, quando nós não esperamos, quando não vemos, Ele faz. Tenho a certeza que o meu avô, que era assim um homem, fez duro, chegou lá acima a Nosso Senhor e disse: então, mas como é que é? Tanta oração que eu fiz, tanto terço que eu rezei para que os meus filhos fossem padres, e tu não me deste essa graça? Como é que é? Então, mas tu não queres padres? Há sempre falta de padres, há sempre falta de padres, não queres padres? E Deus deve-lhe ter dito: calma, sentas-te aí, o céu depois tem muitas cadeiras, o céu é como se estivéssemos na missa, tem umas cadeiras. Estou a brincar. Sentou-se, deve ter sentado lá à espera que acontecesse. Pronto, é assim. Não sabemos, não vemos nada e nós não sabemos. A segunda coisa que queria dizer tem a ver com a primeira leitura, porque a primeira leitura também fala de oração. Vemos o povo vai pelo deserto, há ali uma guerra e Moisés vai lá esta é uma imagem muito bonita, né? Nós estamos a escutar e parece que estamos a ver Moisés lá no alto do monte, já velhote, assim com umas barbas grandes, e não como as minhas, porque as minhas são castanhinhas e as do Moisés já todas brancas e tudo assim, e pronto, e ele assim lá, parece que o estamos a ver lá em cima, assim, de braços, e a rezar. E depois tem o Arão e ali a guardar, a segurar os braços. Mas é também de oração. Mas é também de outra coisa. É também a primeira leitura é uma catequese que nos ajuda a ver outra coisa na nossa vida, que é a história. A nossa história não é nossa. Não é fruto das nossas mãos. A nossa história é fruto da ação de Deus na nossa vida. E isto dá-nos uma grande humildade. Dá-nos uma grande humildade. A família que construíste, a família que estás a construir, o caminho que fizeste, todo o trabalho, tudo... Não fomos nós. Não é fruto da nossa força, porque somos fortes, porque somos bons, porque conseguimos. Não. É Deus. É Deus que age e que atua na nossa vida. É Deus que faz história connosco. Às vezes a nossa história pode ter momentos difíceis e se calhar olhamos para trás e muitas vezes, hoje não vamos expor o Santíssimo, mas muitas vezes eu falo na exposição do Santíssimo, na adoração, falo da história e dos momentos da história mais difíceis. O Padre Zé Cruz falava sempre das feridas e eu vou também falando das feridas. Às vezes há momentos assim, na nossa história tem momentos difíceis, mas é importante termos isto bem presente no nosso coração, que é a nossa história está a ser escrita, não é pelas nossas mãos. São as nossas mãos, mas é Deus que escreve connosco. Não estamos sozinhos. E por isso a primeira leitura deve dar-nos uma grande humildade. A primeira leitura deve dar-nos uma grande humildade, porque percebermos que é Deus que está connosco e que está connosco sempre, 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 sem medos.
Mas há momentos difíceis, onde é que Deus... Olhem, os apóstolos também estavam, lembram-se da história da barca, né? Os apóstolos também iam, estava lá a tempestade e Nosso Senhor ia lá a dormir, assim, descansadinho, a dormir na barca. E eles, Senhor, acorda, então como é que é? Vamos morrer aqui? E eu digo sempre, quando vem esse evangelho, eu pergunto sempre, então mas pensamos que aquela barca alguma vez ia ao fundo? Então Nosso Senhor estava lá dentro. Claro que depois vem o nosso lado humano, dizer, então, mas estava lá dentro, mas estava a dormir. Como é? Está bem, mas estava lá dentro. Ou seja, Nosso Senhor estava na barca, estava no barco. Mas a tempestade era forte e ia a dormir. Está bem, mas não ia ao fundo, ninguém ia morrer ali, Jesus estava ali. E às vezes nós também, na nossa vida, na nossa história, Jesus está, mas nós não o vemos. Ou pensamos que está a dormir. E ralhamos com ele e vamos fazer sempre com os apóstolos. Senhor, acorda, então. Mas olhem, Deus está sempre. E o povo judeu percebeu, neste caminho do deserto, não é que pode vencer, não é que é Deus que vence as guerras, não tem nada a ver com as guerras. Esta primeira leitura não tem nada a ver com a guerra. O povo judeu, o que percebeu foi, deste caminho do deserto, foi, com Deus nunca nos faltou nada. Com Deus conseguimos fazer o caminho todo. Com Deus conseguimos lutar e chegar à terra prometida. Por isso também nós, com Deus, por Ele e com Ele. Nós até rezamos no final da oração eucarística, né? Antes de rezarmos o Pai Nosso, temos aquela oração bonita, né? Que reza ao Padre, depois nós dizemos Amém, mas por Cristo, com Cristo e em Cristo, é por Deus. Por Deus, com Deus, em Deus, é Ele que vai escrevendo a nossa história. E isso deve dar-nos uma grande humildade, porque o que fazemos não é nosso, é de Deus. É Deus que faz connosco. Nunca se esqueçam disso. Por isso que o Senhor também, a mim e a vocês, e àqueles que nos acompanham e àqueles que nos vão de ver posteriormente, isto também é bonito, porque aqueles que nos vão ver posteriormente, quando estiverem a ver, estão a ver, agora esta é para vocês que nos estão a ver posteriormente, aqueles que nos estiverem a ver posteriormente também estão a ver agora, para eles é o agora, né? Ou seja, algo que está a acontecer neste preciso momento, para vocês que nos estão a ver posteriormente, é o agora na vossa vida. E Deus é assim. É sempre agora. Sempre agora. Às vezes o agora de Deus, quando não é o nosso, quando aquilo há assim... como é que o delay, né? Quando há assim, é como a internet, né? Nós abrimos a coisa e depois aquilo fica ali, quando a gente vê aquela bolinha, há aquela coisa que nós queremos carregar no botão e queremos que a coisa aconteça. Mas aí a culpa é daqueles que estudam os engenheiros informáticos, a culpa é deles, isso é que não fazem as coisas. João, tem calma, estou a brincar. Mas às vezes quando há aquela coisa que nós carregamos no botão, queremos ver um vídeo na internet e carregamos no botão e queremos que aquilo apareça logo, mas às vezes há ali uma coisa que está ali. É assim também. Parece que carregamos no botão e rezamos e queremos que Deus faça logo tudo. Não. Escutai o que diz o juiz. E Deus não faria parar os seus filhos? Por isso, confiemos no Senhor, nunca desanimemos e nunca deixemos de rezar e acreditemos sempre que a nossa história é Deus que a faz connosco.